com uma densidade de conteúdo muito grande, né? O webinar está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para os participantes, né? A ideia, então, que cada expositor de 15 a 20 minutos apresente aquilo que considere mais relevante, entendendo que, ao final, o somatório das exposições irá nos dar, certamente, uma visão mais clara do caminho que esse processo está adquirindo e está roubando aqui no setor elétrico brasileiro. Destacando no âmbito do nosso projeto de P&D, que nós elaboramos, estruturamos e disponibilizamos a partir de hoje um site com informações gerais e específicas sobre o processo de abertura de mercado e outras informações daqueles países que a gente considera mais relevantes e que, de certa maneira, podem nos ajudar a entender o processo que o Brasil está em curso, obviamente com destaque para países da Europa, obviamente a começar por Portugal, Espanha, Itália, alguns países da América Latina. A apresentação do site será feita pela professora Tereza, que será a última expositora. Nesse sentido, destacando, como eu falei aqui, nós tivemos, para nossa surpresa, quase 700 pessoas inscritas, nem todas estarão presentes aqui, mas indica muito, né, esse pilar tão importante dentro da medida provisória que foi pelo Ministério de Minas e Energia. A gente teve o pilar, né, de uma política redistributiva de renda, né, que é da abertura mais ampla da tarifa social, né, a questão de subsídios e etc., que talvez seja o pilar de maior complexidade, e esse aqui da abertura de mercado, que já era um processo em curso, né? Como alguns artigos que o GESEL publicou demonstram claramente isso, que já vinha há algum tempo sendo elaborado, seguindo, de certa maneira, as experiências internacionais. No âmbito do projeto de P&D que o GESEL coordena, que a professora Tereza é a coordenadora executiva, nós realizamos uma missão técnica internacional para a Espanha e para Portugal, na qual levamos representantes da Câmara de Comércio do Ministério da ANEEL, né, para conhecer um pouco essa experiência, e foi muito produtiva essa visita. De certa maneira, está, de alguma maneira, retratado, seja na consulta pública, seja na medida provisória. Nesses termos, eu passo a palavra para a Isabela, do Ministério, agradecendo muito e solicitando que as perguntas, dada a quantidade de inscritos e, principalmente, a quantidade e qualidade dos expositores, as perguntas sejam feitas pelo WhatsApp. Eu vou tentar sistematizar aqui. Aquilo que não for possível responder hoje, a gente sistematiza e envia uma resposta posterior. Muito obrigado a todos. E, Isabela... Professor, se me permite, só pedir para o pessoal desligar o áudio. Acho que tem alguns que estão com o áudio ligado, só para a gente conseguir ouvir os expositores. Obrigado, Henrique, mas a minha equipe aqui começa a cortar. Os áudios estejam abertos aqui. O Max, aqui de infraestrutura de TI, já começa a cortar. Mas obrigado pelo lembrete a todos. Desativar o áudio. Boa tarde. Obrigada, professor Nivaldi. Espero melhoras aí, como a gente comentou aqui nos bastidores, a sua voz é realmente importante para o nosso setor. Então, quero começar agradecendo o GESEL por mais esse espaço, né, para a gente trazer aqui a visão do Ministério de Minas e Energia. E aí agora com um tema há tanto tempo aguardado, né, que é a abertura total do mercado de energia. Bom, então, como o professor Nivaldi começou falando, vocês estão vendo minha apresentação? Estão, né?
a gente vai falar um pouco, trazer um pouco a visão, a gente começou do título de trás para frente, né, professor Nivaldi, que é da CP7 à MP 1300, mas então a gente começa um pouquinho de trás para frente, já falando um pouco da MP 1300. Como o professor Nivaldi já falou na sua introdução, a MP 1300, ela traz, na verdade, um conjunto de propostas, né, que vão além da abertura do mercado. Então, foi uma medida pensada em 3 grandes eixos. Hoje a gente vai focar aqui nesse seminário no eixo 2, mas só para trazer o contexto do que é essa medida provisória, é importante trazer esse contexto da medida como um todo. Então, a gente tem um primeiro eixo, que é um eixo de justiça tarifária, que cuida ali do aprimoramento da tarifa social e da criação do desconto social. A gente Isabela, tem o eixo da... Desculpa, pessoal, eu estou aqui meio de fiscal, né, das apresentações do webinar. É porque a apresentação para mim sumiu, não sei se para todo mundo. Sumiu para vocês? Deixa eu Sumiu ver. para mim Então, também. Para mim também. Agora caiu. Então. Voltou? Está voltando? Voltou. Agora voltou. Voltou. Desculpa. Tá, então aí. vocês me avisem se sumir de novo. Ela tá aí, né? Bom, então eu estava falando dos 3 eixos. A gente tem o eixo da justiça tarifária, que tratou lá do aprimoramento da tarifa social e do desconto social. O eixo que é o foco desse nosso seminário de hoje, dessa nossa conversa de hoje, que é o da liberdade de escolha, né, com a definição dos marcos aí para abertura total do mercado. E um terceiro eixo, que é um eixo de uma busca de um reequilíbrio do setor. Né? Esse terceiro eixo, ele cuidou de fazer a redistribuição de alguns encargos setoriais, de alguns custos setoriais e tentar equilibrar um pouco os 2 mercados, o mercado livre e o mercado regulado, até porque se a gente está caminhando para uma abertura total de mercado, o ideal seja que a gente parta para um setor mais sustentável, onde não exista tanto essa transferência, né, de custos e riscos e encargos de um ambiente para o outro. No que diz respeito à abertura do mercado propriamente dita, a gente já vinha caminhando, né, o país já vinha caminhando para a abertura desde do ano passado. Já tinha acontecido a abertura total para os consumidores da alta tensão, para o grupo A. Então, hoje a gente já tem quase 42% da energia consumida já no ambiente de contratação livre. Então, esses com os dados de abril agora, de 2025, mas ainda em termos de número de unidades consumidoras, ainda é um número baixo, considerando o universo de unidades consumidoras do nosso país. Né? Então, hoje tem em torno aí de 76 mil unidades consumidoras que estão no mercado livre de energia. Bom, e aí qual foi o que a medida provisória veio definir? Né? A primeira coisa é as datas para a abertura do mercado para o grupo B. Então, ainda nessa linha, né, que há muitos anos a gente vem seguindo de abertura faseada, a gente ainda mantém uma abertura com 2 fases. Se puderem fechar o microfone, gente. Então, ainda tenho a abertura em 2 fases. O grupo B teria as subclasses industrial e comercial, a abertura a partir do dia 1º de agosto do ano que vem, né, pouco mais de um ano, para a gente fazer essa próxima abertura. E os demais consumidores, das demais classes aí da baixa tensão, a partir de 1º de dezembro de 27. E aí, por que, do ponto de vista aqui do Ministério, a gente entendeu que esse é um bom momento para fazer, de fato, essa abertura do mercado? A gente tem um momento agora, nos próximos anos, de fim de vários contratos do ambiente regulado, e também aquele movimento de descotização da Eletrobras. Então, a gente tem um cenário onde a gente sai de um cenário de sobrecontratação das distribuidoras e começa a caminhar para um cenário de subcontratação. Então, essa é uma janela boa para a gente falar em abertura de mercado, na medida que a gente consegue abrir, né, consegue aumentar a liberdade de escolha desses consumidores sem deixar grandes problemas legados para as distribuidoras de energia e para o mercado regulado. Então, essa foi a ideia de partir para estabelecer, de fato, as datas da abertura do mercado de baixa tensão. E aí, a medida provisória, ela traz
um conjunto de medidas de suporte para essa abertura do mercado, né? Então, a gente sabe que para abrir o mercado para baixa tensão, várias salvaguardas precisam ser construídas, né? Várias medidas precisam ser tomadas para que essa abertura aconteça de maneira segura e de maneira sustentável. Então, a medida provisória 1.300, ela trouxe ali, por exemplo, a criação do encargo para eventuais custos de sobrecontratação e exposição involuntária das distribuidoras, apesar de, como eu disse agora há pouco, né, a gente enxergar que é uma janela favorável para que a gente não tenha grandes problemas de sobrecontratação nos próximos anos. A medida provisória também trata da questão do fim do desconto de fontes incentivadas na comercialização de energia, porque isso está associado à abertura do mercado de baixa tensão, que abriu o mercado com 50% de desconto no fio para comercialização com fontes incentivadas também para o consumidor de baixa tensão, a gente entraria num cenário de caminhar para a insustentabilidade, né? A gente estaria falando ali de 50% de desconto no fio do consumidor que está lá na baixa tensão, então eu estou falando das tarifas mais altas de fio, e aí manter esse desconto para baixa tensão inviabilizaria essa abertura. E por conta disso que naquele eixo 3 a gente também parte para o fim desse desconto de fio do ponto de vista do consumo, também para média e alta tensão, porque do nosso ponto de vista não faria muito sentido o consumidor de baixa tensão não ter esse direito e continuar subsidiando o consumidor de média e alta tensão. Além disso, tem outras medidas acessórias que parecem não associadas à abertura do mercado, mas que estão muito associadas, por exemplo, a questão da modernização das tarifas, que a ANEEL já vinha trabalhando, né, ao longo dos últimos anos, mas o fato de estar na lei reforça a preocupação do país em modernizar as tarifas, encaminhar para tarifas horárias, tarifas multipartes, tarifas pré-pagas. Tudo isso vai facilitar esse ambiente que a gente quer de um mercado completamente aberto, né, e onde a gente tenha oportunidades de escolhas e oferecimento de novos serviços para esse consumidor. E na outra ponta, a gente também trouxe algumas medidas para a flexibilização de gestão de portfólio das distribuidoras e para a gestão da contratação no ambiente regulado, por exemplo, tirando da lei o prazo mínimo de contratação de suprimento por novos empreendimentos de energia, né? A gente tinha a ideia é que daqui para frente a gente enxergue cada vez contratos de prazos menores, então a gente tira essa limitação e cria a possibilidade de, ao longo uma vez que esse mercado vá amadurecendo, a gente também comece a dar às próprias distribuidoras mais flexibilidade na contratação do portfólio que será utilizado ali para atender o mercado regulado. E aí, talvez a medida mais que a gente seja agora o nosso foco, né, a partir da publicação da medida provisória 1.300, é a questão do supridor de última instância. Então, diferente de outras iniciativas legais, né, mais do passado, como o 414, a MP 1.300 ela trouxe só linhas gerais em relação ao supridor de última instância. Então, até de uma maneira pensada, realmente a gente preferiu trazer para o âmbito de um decreto o detalhamento do decreto e da regulamentação da agência, o detalhamento do serviço de supridor de última instância. Isso porque a gente vai partir, né, para um mercado que a gente vai entender as particularidades desse mercado aberto no Brasil aos poucos. Então, a gente traz ali na MP as linhas gerais da criação do supridor de última instância, mas leva para a regulamentação a possibilidade de estabelecer como é que esse supridor de última instância vai funcionar aqui no Brasil. Então, hoje as equipes do Ministério já estão trabalhando na elaboração do decreto que vai tratar do supridor de última instância, né? A medida provisória 1.300, ela traz um prazo aí para até fevereiro do ano que vem para a regulamentação dessa figura do supridor de última instância. Então, a ideia é abrir uma consulta pública muito em breve para tratar desse tema, né? Embora a consulta pública para decreto
não necessariamente seja obrigatória, mas a gente entende que é um tema que precisa ser discutido, né, com todo o setor. Então, a ideia é já trazer na consulta o que se espera desse decreto que vai tratar do supridor de última instância, e aí nesse decreto a gente pretende definir, por exemplo, como é que vai funcionar agora nesse primeiro momento, quem será o responsável pela prestação do SUI, que o que a gente tem discutido muito para esse primeiro momento é, de fato, utilizar as próprias distribuidoras, né? A gente sabe que tem discussões, inclusive no âmbito de emendas da MP 1300, de que esse mercado de suprimento de última instância seja um mercado aberto, mas a gente está dando um passo já para o desconhecido, né? Que é o nosso país ter o mercado todo aberto. Então, nesse primeiro momento, nos parece mais seguro que a distribuidora seja a primeira figura aí de supridor de última instância. Essa regulamentação também deve trazer quais são os consumidores que terão direito a esse suprimento de última instância, quais são as hipóteses nas quais esse suprimento vai ser obrigatório, quais são os prazos de permanência ali no SUI, né? O SUI é para ser uma figura como o nome diz, né, de suprimento de última instância, é uma coisa emergencial, então a expectativa não é que consumidores passem muito tempo no SUI, né, então ele tem essa característica de atender ali aquele consumidor em um momento de algo que aconteça que ele não esperava, né, algum problema, por exemplo, que ele tenha com o fornecedor dele no ambiente livre, que ele precise de um socorro imediato ali, mas a ideia não é que o consumidor fique muito tempo no supridor de última instância. E também, no âmbito desse decreto, a ideia é discutir como é que fica a alocação de custos e riscos associados a esse serviço de supridor de última instância. Tem um outro ponto que a medida provisória também diz, né, que virá no âmbito da regulamentação, e que aí a gente entende que vai ser nesse conjunto de regulamentação que virá aí até fevereiro, que é a questão da antecedência mínima de retorno para o ACR, né? Então, diferente do que aconteceu em alguns países, no Brasil a ideia não é obrigar os consumidores a ir para o mercado livre e nem proibi-los de voltar para o mercado regulado. Então, pelo menos no primeiro momento, o que se espera é que o consumidor ele tenha essa possibilidade de escolher entre os dois mercados em qual ele prefere ficar, inclusive com a possibilidade de retorno, mas a gente precisa definir ali quais são as condições de retorno para que isso também não seja um movimento que acabe atrapalhando o funcionamento dos dois mercados. Então, tudo isso a gente já vem conversando aqui internamente no Ministério, aqui dentro das secretarias finalísticas, e também já envolvendo as outras instituições do setor que certamente serão fundamentais aí na construção desse mercado 100% aberto, né? Então, a gente já tem conversado com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para ver quais são os pontos, até pela experiência que a Câmara teve em relação à abertura do grupo total do Grupo A. Então, a gente já está trazendo essas experiências, né, do que aconteceu de janeiro de 24 até aqui, para já refletir nessa regulamentação, e também já conversando com a agência, né, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, para ver quais pontos a agência acha importante que constem na regulamentação aqui do Ministério de Minas e Energia, e o que pode ficar só no âmbito da regulação da própria ANEEL, que também já há muito tempo discute esse tema, né, já fez já teve consultas públicas, apresentou vários estudos. Então, a gente tem conversado tanto entre as instituições, como também com as associações, com a ABRAD, com as distribuidoras, para entender a melhor forma de construir essa primeira minuta da regulamentação que deve ir à consulta pública muito em breve. Bom, e aí, assim, o que a gente espera, né? Eu vou até parar de compartilhar aqui para já partir para minha fala de fechamento aqui, mas o que a gente espera com esse mercado aberto, né? Além dessa redução das desigualdades de oportunidades entre os diferentes consumidores, o que a gente entende é que, na medida que se tem todos os consumidores têm liberdade de migrar de um ambiente para o outro, a tendência
é que a gente comece a entender que não será mais possível a transferência, por exemplo, de custos e encargos entre os mercados, porque hoje o que acontece é que eu tenho um grupo pequeno, né, está no Mercado Livre, e ainda que haja uma redistribuição, por exemplo, de custos e encargos do Mercado Livre para o regulado, como no mercado regulado eu tenho 90 milhões de unidades consumidoras, acaba que fica um movimento talvez mais fácil, né? Porque você dilui aí num universo maior. Quando se dá essa abertura para todo mundo e para o Mercado Livre, a gente começa a nos forçar a ter um ambiente realmente mais sustentável, porque na medida que se coloca mais custo para um dos ambientes, o natural aqui é que haja essa movimentação entre ambientes e que a tendência é que a gente consiga equilibrar riscos e custos e tornar os dois mercados mais eficientes e sem essa transferência, né, de custos e riscos entre os dois mercados. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente começar a reorganizar o nosso setor, né? Reorganizar do ponto de vista de uma concorrência mais equilibrada, mais justa, de reorganizar do ponto de vista de uma repartição de custos que realmente reflita as oportunidades que todos os consumidores têm. Então, assim, do ponto de vista do Ministério, a gente está muito otimista em relação a essa abertura. A gente sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Não só do ponto de vista regulatório, mas do ponto de vista de esclarecimento. O consumidor precisa entender, né? O consumidor residencial entender o que é o Mercado Livre, entender como é que ele vai se comportar nesse novo mercado, até desmistificar algumas coisas. Hoje, para o consumidor, ainda é um pouco difícil, por exemplo, entender que ele vai comprar energia de forma livre, mas ele vai continuar sendo tendo um relacionamento com a distribuidora local. Então, é importante a gente, como setor, saber explicar isso para o consumidor e garantir a ele que ele dê esse passo, né, de exercer a sua liberdade, mas de uma forma segura, de uma forma prudente, que a gente consiga ir construindo essas bases aí desse mercado novo, que a gente acredita muito que vai dar certo, que vai ser muito bom para o mercado de energia e para o desenvolvimento do país. Então, por hora, professor Nivaldi, obrigada. Isabela, muito obrigado, parabéns, muito objetiva. Assim, é uma verdadeira professora, Isabela. Muito legal, fico muito feliz de ver uma pessoa falar de uma maneira tão objetiva, clara e tocando nos pontos mais relevantes. Poxa, muito obrigado. O Gesel aqui, o FRJ, fica muito agradecido aqui de você participar desse espaço acadêmico. A gente tem 3 perguntinhas que eu vou sintetizar as 3 e passar para você. A primeira é do Isaac Félix, da CPFL, uma pessoa muito interessada no setor, muito querida aqui. Ele fala que na medida provisória tem uma série de questões, desconto rural, flexibilização, critério de rateio, SUI, e que isso vai ser objeto de consulta pública. A pergunta que ele faz é que qual é a previsão dessas consultas públicas? Essa é a primeira. A segunda pergunta é do Laudenir Pegorini, que ele fala que em relação ao desconto FIO, né, como é que a MP está tratando dos varejistas do Grupo A? Uma outra pergunta aqui que eu só li agora, do Weber Filho, quer dizer, foi vislumbrada a possibilidade de estruturar um único SUI, né, e atender todos os consumidores. Eu já posso adiantar de que a ideia do SUI certamente será um SUI por distribuidora, por área de concessão, e não uma nacional, que não seria pertinente. Então, por isso, eu já respondo, de certa maneira, essa pergunta. Ele promove separação de fio e energia, claro, e como gestores dos contratos legados, é uma questão que vai ser tratada por consulta pública. Então, eu pediria para você responder as 2 primeiras aqui. Pode ser? Rapidamente. Posso sim. Obrigada, Isaac, pelas perguntas. A medida provisória tem vários pontos de regulamentação, né, mas o foco das nossas equipes agora ele está realmente na regulamentação do SUI, né, que inclusive é o que tem a primeira data estabelecida na medida provisória. Nós não temos ainda uma data exata, cravada, para a abertura da CP, mas a gente está
trabalhando para abrir essa CP o quanto antes, mas eu não tenho ainda uma data cravada. O professor Nivaldo, da última, ele já respondeu para você, né, que a ideia não é por hora ser um único SUI, não, é realmente ter as distribuidoras fazerem essa função de SUI. E a questão do desconto do fio, o que a gente tem discutido, a gente até nem tinha escrito explicitamente a questão do varejista, né, naquele parágrafo que fala do fim do desconto do fio. Inclusive, vieram algumas emendas para deixar isso claro, que o varejista, o tratamento para o varejista vai ser igual ao dado para as outras compradores, né, e vendedores lá no mercado, na CCE. Então, não existe uma exceção para o varejista. O que não acontece neste caso é que a gente não vai tratar da relação do consumidor com o varejista. Né? O que a gente vai tratar ali é a da relação do varejista com o mercado. Então, isso inclusive, tem uma ou duas emendas já tratando para a gente complementar ali naquele comando, dizendo que o desconto de fio ele termina, inclusive, para os consumidores representados por varejistas. Então, essa preocupação veio até lá no Congresso mesmo, para dizer que para a figura do varejista não tem exceção. Né? A ideia é que o desconto do fio também mesmo para o consumidor representado por varejista, ele também acabaria nos termos da medida provisória. Eu acho que eu respondi a todas as perguntas, né, professor? Obrigado. Eu passo agora aqui para o Daniel, tá agradecendo muito a ANEEL, essa dobradinha Ministério e ANEEL são os pilares, né, que o setor elétrico brasileiro tem. Eu acho que a Isabela coloca uma questão de aprimoramento, de revisão. Eu acho que esse é um processo contínuo, notadamente porque o setor elétrico mundial e brasileiro vem passando por uma transformação muito radical, muito profunda e que foi, de certa maneira, assim, aguçada ainda mais com a transição energética, com o processo de transição energética. Né? A gente começa com a liberalização de mercado, onde a questão de transição energética não tinha relevância, e hoje a transição energética ganha um espaço cada vez maior, onde essa questão de liberalização de mercado se associa. Daniel, muito obrigado pela possibilidade de contar com um representante da melhor agência reguladora do Brasil, não é, Isabela? Isabela sabe que isso é uma verdade, né, Isabela? É verdade. Bom, Daniel, por favor. Boa tarde, professor Nivaldo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos, né? Inicialmente, então, a diretora Agnes, ela não pôde comparecer hoje, né? Então, ela que é a nova diretora relatora do processo da consulta pública 7, então eu fui escalado aqui para apresentar para vocês essa proposta do GESEL, então da CP7 até a MP 1300. Vou compartilhar minha tela aqui. Assim que estiver aparecendo, pessoal, se vocês puderem me dar um retorno. Não, está entrando agora sim. Entrou, beleza. Entrou em modo apresentação? Sim. Ainda não. Apresentação. Ainda não. Agora ok. Sim. Não, perfeito então, pessoal. Então, boa tarde a todos, né? Esse é o tema que o Gisele trouxe. Começando aqui, então, da parte da ANEEL, falar da agenda regulatória, atividade 2401, que está conhecida agora como Consulta Pública 7, CP7, né? São 5 áreas participando, né? O processo, então, agora com a diretora Agnes, né? O cronograma dessa atividade, a consulta pública primeiro semestre, né? E até o final desse ano, né? Até dezembro, a decisão da diretoria, publicação da resolução normativa, né? Dentre os objetivos, né, dessa consulta pública estava justamente preparar para a abertura do grupo B. Então, ela ainda é pré-medida provisória, mas já estava com esse objetivo, né? Aqui, a ANEEL utilizou, acho que a Isabela comentou bem da abertura dos últimos anos, né? Então,
utilizamos aqui vários subsídios, né, que também o decreto de renovação das concessões, acórdão do TCU, consultas que estávamos fazendo, inclusive o material do GESEL, né, discutindo o desenho de abertura de mercado. E essa consulta pública, então, ela tem 12 temas, né? É uma consulta que procura abordar de maneira assim, bastante abrangente tudo que estava acontecendo, os problemas verificados na abertura do grupo A, oportunidades de melhoria, né? Então, a ANEEL vem perseguindo junto com a CCE a questão da simplificação do processo de migração, né? Então, o que eu destacaria de escopo da consulta pública 7 para quem ainda não se familiarizou com essa consulta, né? Acho que os temas que eu marquei aqui em verde são os principais, né? A simplificação do processo, dentre os subtemas, um canal padronizado para migração. Então, o objetivo da agência é que o consumidor tenha a mesma experiência, a mesma jornada para migrar para o ambiente livre, né? Independente da distribuidora com que ele esteja, né? A questão da portabilidade é um tema também bastante central nessa consulta pública, e a portabilidade é semelhante à portabilidade telefônica. O consumidor ele pode começar o processo de migração com o comercializador varejista, né? Então, ele não precisa iniciar o processo junto à sua distribuidora, ele pode iniciar esse processo junto ao novo prestador, né? O Open Energy, dentro de uma discussão ampla de compartilhamento de dados que vem com a LGPD, vem no decreto de renovação das concessões, e a vedação de práticas anticoncorrenciais, que a ANEEL fez uma discussão forte na tomada de subsídios 14, né? E aí com 4 medidas, né? A questão da vedação de utilização de marca e logotipo, evitando que o consumidor tenha confusão na identificação da distribuidora com a comercializadora do mesmo grupo, a vedação ao compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura, também é algo que já vinha em curso dentro da agência, né? A vedação de condutas que favoreçam o comercializador do mesmo grupo e a vedação de condutas que prejudiquem o direito do consumidor de migrar ao ambiente livre. Então, essas são as principais medidas da consulta pública número 7, tá? O período de contribuições foi até 22 de abril, 72 participantes, 1.661 contribuições nessa divisão que eu estou mostrando. Então, os temas mais gerais, 882 contribuições, concorrência, 286, o Open Energy, 415, os procedimentos de comercialização, 78. Então, a ANEEL está, nesse momento, analisando as contribuições para, em sequência, apresentar essa análise para a diretora relatora, a diretora Agnes, e para os demais diretores da casa, tá? Então, nesse momento, análise das contribuições, né? E aí, nesse contexto, vem a medida provisória, aqui tentando fazer esse link com a medida provisória, acho que a Isabela destacou bem, né, os 3 eixos, né? A ANEEL, a diretoria já se pronunciou sobre a nova tarifa social. Semana passada, na reunião pública, né, a diretoria aprovou o despacho 1731, que operacionaliza a aplicação da nova tarifa social já a partir de 5 de julho. O desconto social está em discussão na agência, o prazo é janeiro de 2026. E a questão da abertura de mercado também é em discussão, que eu vou focar um pouquinho mais aqui na apresentação, tá? A Isabela já comentou as principais medidas, acho que a questão dos prazos, né? De fato é o principal, os prazos para abertura do mercado para o grupo B, agosto e dezembro, né? O SUI também, que depende de decreto, o retorno ao ambiente regulado, né? Que hoje o prazo é 5 anos e então a MP dá esse comando, essa sinalização que esse prazo pode ser reduzido, também depende de decreto. A flexibilização na contratação das distribuidoras para atendimento de carga, cria o encargo de sobrecontratação involuntária, também decorrente da migração, e também a separação contábil, tarifária e contábil ou contratual
da comercialização regulada e da prestação do serviço público de distribuição, isso com prazo para julho do ano que vem. Então, veja, são medidas importantes que preparam ali, dão um suporte mais adequado, né, legal, para a abertura do mercado para o grupo B, né? A medida provisória está tramitando no Congresso, no prazo de 120 dias. A gente tem mais ou menos 600 emendas, tem algumas repetidas, né? Aqui é um trabalho que foi feito pela Dominion Group, colocando os temas. Só na abertura de mercado a gente tem ali em torno de 15 emendas. Eu vou destacar aqui só em relação a prazos, tá? Então a gente tem desde emendas que pedem antecipação dos prazos que estão na MP. A gente tem emendas que pedem a prorrogação para dezembro de 27, dezembro de 28, tem emenda para agosto de 35 e dezembro de 37, tem emendas para vincular o prazo de abertura para os contratos das distribuidoras e tem emendas para que a abertura do grupo B se faça conforme o regulamento. Então, é um cenário que, de fato, assim, existe uma proposta, mas acho que o Congresso, então, acho que vai ser ampla discussão em que prazos, de fato, abrir o mercado para o grupo B, né? E aqui, entrando aqui rapidamente, né, assim, a abertura do grupo A, a gente viu nos últimos anos sucessivamente, né, assim, reduzindo os critérios de contratação para os consumidores menores, né? Mas quando a gente compara o grupo B com o grupo A, são dois mundos bem diferentes hoje, né? Então eu peguei assim só alguns aspectos, né, para a gente começar uma reflexão. É o que a ANEEL tem feito aqui em relação a essa discussão. Então, pegando contratos, né? Então, o grupo A, a gente já tinha os contratos separados, contrato de uso e contrato de energia regulada. Então, e no grupo B a gente ainda tem o contrato de adesão, um único contrato, né, que não prevê, né, de fato, essa possibilidade de abertura. Então, esse é um ponto para se trabalhar, né? A questão do montante contratado, né? Grupo A contrata demanda, né? Grupo B não contrata demanda. A gente identifica normalmente o grupo B pela carga declarada, né? Também a questão do medidor, né? Então, o medidor do grupo A mede energia ativa e reativa, demanda ativa e reativa, integralização a cada 5 minutos, com memória de massa. Então, de modo que esse medidor ele permite, né, a contabilização e a liquidação horária. Então, boa parte dos consumidores do grupo A consegue migrar sem troca de sistema de medição, salvo alguns casos, né, com sistemas mais antigos, né? No grupo B, os requisitos de medição apenas energia ativa, né? Leitura também, grande parte dos consumidores já é possível a coleta, né, seja direta ou passiva, então são poucos os casos que é preciso adequar o sistema de comunicação. No grupo B, normalmente a leitura é feita local, por meio de um leiturista. Também existe leitura remota no grupo B, mas num número bem reduzido perto do universo, né? Ciclo de faturamento do grupo A, mês civil. Grupo B, a gente tem ciclo móvel, né, ao longo do mês, variando de 27 a 33 dias. Então, também esse é um aspecto a ser discutido. Talvez um dos mais importantes, né, que a gente viu em alguns países que teve esse movimento lá atrás, né, que já estão com o mercado totalmente aberto, é a questão do faturamento, né? Então, no grupo A, a gente fatura o uso da rede, né, que a gente chama do fio e da energia separados, né, demanda e consumo separados, mas no grupo B a gente ainda fatura consumo acumulado tarifa monômia, né? Embora a gente tenha publicado as duas tarifas, a tarifa de uso e a tarifa de energia, mas não fizemos ainda esse movimento no Brasil de abrir o faturamento nas duas componentes para o consumidor de fato saber quanto que paga de fio e quanto que paga de energia, né? Também tem uma discussão de representação, que acho que mais de clareza, né? Para o grupo A pequeno, então, até 500 kW de demanda, representação varejista. Para o grupo B, se o modelo for de não contratação de demanda, então, talvez um pouco mais de clareza se o grupo B, de fato, vai migrar com varejista, e é o que é esperado, né?
E aí a pergunta, né, em função dos prazos que a gente tem, né, o que seria estritamente necessário aprimorar para o grupo B migrar, né? Contrato, medição, faturamento. Então, essas discussões que estamos fazendo agora na casa, né, para viabilizar a migração do grupo B no prazo que foi estabelecido, né? Em relação à CP7, né, que a gente encaminha para essa fase de instrução final, análise das contribuições e o processo ir para a deliberação, né, o que seria importante finalizar e implantar antes da migração do grupo B, né? Então, quais dos 12 temas, né? Então, o que a gente olha, assim, principalmente, é o tema 1 da simplificação, né? Que se a gente fosse eleger um tema, né, que seria muito importante estar regulado e implantado, né, seria o da simplificação do procedimento de imigração. Então, claro que todos os temas, né, o Open Energy, as práticas anticoncorrenciais, até a comunicação, mas principalmente que seja simples, que a jornada do consumidor seja bem realizada, né? E aqui, finalizando, né, meu último slide, tá? A ANEEL tem uma grande preocupação em relação aos prazos, né? A gente tem, eu separei aqui 3 atividades que estão na agenda regulatória hoje: a abertura de mercado CP7, que tem o cronograma que eu comentei, a gente tem o ciclo 1 de modernização das tarifas, né, que a previsão regulatória é deliberação só ao final do ano que vem, para depois a gente ter uma implantação. A gente, a ANEEL, acho que todos sabem, a gente está com sandbox tarifários em andamento, experimentando modelos de tarifa para a modernização, e a gente tem a atividade dos sistemas de medição, que também está em discussão, né? Quando a MP vem com essa previsão de conversão em lei, né, mais a previsão do SUI, e com o cronograma de abertura para o grupo B, a gente precisa de fato adequar todos esses cronogramas, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Então, o que a ANEEL prevê é, sendo convertida em lei a medida provisória, a criação de uma atividade nova, né? Mas vejam que a gente vai precisar correr, né? Porque o tempo para discussão, para tanto com a sociedade como interna, né? Mais o tempo de implantação, eles vão estar bem apertados, né? Então, de fato, não é o ideal, né? Assim, em termos de discussão com a sociedade, de amadurecimento dos temas e prazos, principalmente de adequação de sistemas para as distribuidoras, vai ficar muito apertado. Então, é o que vem pela frente, e a gente está bastante animado, né? Esse ano vai ser bastante animado. Mas obrigado, professor Nivaldi, era isso que eu queria comentar rapidamente, tá? Daniel, muito obrigado. Eu elogio aqui a objetividade de vocês aí do Ministério da ANEEL, tá? Tem uma pergunta aqui que foi formulada para o Isaac, mais para a Isabela, tá? E eu vou te passar por WhatsApp e depois você me responde, eu passo depois para o Isaac, tá? Em seguida, nós vamos ter a apresentação do professor Vitor Santos, que é o embaixador do setor elétrico na Europa, né? Setor elétrico brasileiro na Europa. Ele foi durante 12 anos diretor-geral da ERSE, ANEEL portuguesa, que sempre nos acolhe lá em reuniões e eventos com carinho especial, notadamente na hora do coffee break, né? Que é um pastel de Belém, que é um sucesso total. Né? Assim, coisa mais esperada do evento lá na ERSE é o coffee break. Brincando com o professor catedrático da Universidade de Lisboa. Eu passo então a palavra, ele vai apresentar assim, uma síntese do que ele considera mais importante do processo de abertura do mercado de Portugal, tá? E da União Europeia, trazendo com isso então subsídios aqui para o nosso trabalho, que, como o Daniel bem colocou, está com prazo muito apertado, em função aí, foi delimitado. Doutor Vitor, muito obrigado. Ficamos aqui todos ouvidos. Muito obrigado, professor Nivaldo, pelo convite. E é com o maior prazer, como sempre, que é com o maior gosto que participo neste webinar. Eu pedi ao Bernardo para fazer a passagem do slide para... Ok.
Bom, eu, no fundo, aquilo que vou fazer é fazer um sobrevoo sobre o processo de abertura de mercado em Portugal e nos países da União Europeia. Começando por, enfim, por partilhar convosco, enfim, que no nosso caso, em 1996, foi publicada pela União Europeia a primeira diretiva, que deu origem ao processo de abertura do mercado na Europa e com aplicação em Portugal. E como podem ver enfim, na figura do lado esquerdo, o processo inicial foi muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. A separação de atividade, foram identificadas três segmentos, ou seja, a cadeia de valor do setor elétrico foi segmentado em três, digamos assim, componentes: a produção, a transmissão e digamos assim, uma entidade que incluía duas atividades, que era o distribuidor, e que incluía as atividades de distribuição e comercialização. Isto foi o que aconteceu em 1996 e, no momento zero da abertura de mercado aos consumidores residenciais, a partição passou a ser em 4 componentes: a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização. E como é que se fez esta passagem? E, portanto, como eu estava dizendo, isto aconteceu em 2007, ou seja, quase, digamos, foi o momento em que os consumidores, se verificou a abertura de mercado para os consumidores residenciais. E o que aconteceu basicamente é que a figura, o ator, o agente, que era anteriormente o distribuidor, não é? E que assumia, no fundo, exercia duas atividades: a distribuição e a comercialização regulada, foi substituído pela criação de 3 entidades que estão aqui indicadas no lado direito do slide, ou seja, um distribuidor que passa a exercer apenas uma atividade, a distribuição. Foi criado um supridor de última instância, não tinha este nome, mas no fundo correspondia àquilo, digamos, ao agente que tem esta designação no Brasil, e que a quem foi cometida, no fundo, a atividade de comercialização regulada, e, finalmente, um terceiro agente, que era o comercializador de mercado. É importante também referir que nesta fase, portanto, no momento zero, a carteira de encomendas, no que aos consumidores residenciais dizia respeito, a carteira de encomendas, e que, no fundo, a quem era fornecida a eletricidade à tarifa regulada, essa carteira de consumidores foi transferida para o supridor de última instância. E, portanto, no momento zero, os consumidores residenciais faziam parte da carteira do supridor de última instância, e foi a partir desse contexto que eles fizeram a migração para o mercado livre, escolhendo o seu comercializador de mercado. Dizer também salientar também um aspecto que é o seguinte: relativamente, na maior parte dos países da União Europeia, tal como penso que vai acontecer no Brasil, era possível que no mesmo grupo empresarial
coexistissem o distribuidor e o comercializador do mercado. E, em muitos casos, até também o comercializador regulado, portanto o SUI. Havia um grupo empresarial, concretamente, Portugal é um país pequeno, portanto, havia um grupo empresarial no qual coexistiam estes três agentes: o distribuidor, o comercializador do mercado e o SUI. Bom, e agora pedia para passar para o slide, Leonardo, para passar para o slide seguinte. Bom, claramente estávamos aqui perante uma potencial situação de conflito de interesses, ou seja, poderia haver incentivos para que o distribuidor tomasse decisões que privilegiassem, que discriminassem positivamente o comercializador do mercado num contexto em que ambos coexistissem no mesmo grupo empresarial. Deve-se dizer que havia em alguns países europeus, mas trata-se claramente de uma minoria, o distribuidor havia distribuidores independentes, não é? Ou seja, os distribuidores exerciam a sua atividade numa empresa independente, que não estava integrada no universo empresarial de qualquer empresa. Não é? Portanto, funcionava, ou aliás, à semelhança daquilo que acontece com o operador da rede de transmissão. Mas isso acontecia num número muito restrito de países. Na maior parte dos países, de facto, havia a coexistência na mesma empresa do comercializador de mercado e do distribuidor. E nesse sentido foi necessário, além de proceder à separação contábil e jurídica, foi necessário fazer aquilo que nós na União Europeia chamamos de separação funcional e que vocês no Brasil designam por vedação de práticas anticoncorrenciais. Devo confessar que a vossa designação me parece até mais apropriada do que aquela que nós temos na Europa. Ou seja, aquilo que se fez foi, e neste caso o processo foi um processo progressivo e gradual, não foi uma coisa one shot. Por exemplo, recursos humanos não foram, logo no momento inicial, não foram todos eles afetados. Quer dizer, o operador da rede de distribuição não passou a ter todos os seus recursos, digamos, exclusivamente afetados à sua atividade. Isso aconteceu com a gestão de topo, aconteceu com os recursos humanos, os trabalhadores que tinham funções de coordenação, mas, naturalmente, que neste momento os operadores de rede de distribuição têm recursos humanos afetados exclusivamente à sua atividade. O mesmo aconteceu com a marca e, digamos assim, a marca e a diferenciação da imagem e de comunicação relativamente ao grupo empresarial a que o distribuidor faz parte. Também, por exemplo, no fundo, havia alguns ativos intangíveis, como é o caso de toda a informação relacionada relacionada com a componente comercial. As decisões de natureza comercial por parte do distribuidor, naturalmente, não podiam ser partilhadas com o comercializador do mercado pertencente ao grupo empresarial. Ou seja, toda a partilha de informação que fosse decidida pelo distribuidor tinha que ser partilhada, a partilha teria que ser feita com todos, de forma transparente, com todos os comercializadores e não apenas, naturalmente, com o comercializador regulado, o comercializador de mercado pertencente ao grupo empresarial a que pertencia o distribuidor. Também, naturalmente, uma restrição ao nível das atividades que podiam ser desempenhadas pelo distribuidor. O distribuidor não podia desenvolver atividades relacionadas com a geração e com a comercialização. Pode passar para outro slide, faz favor, Leonardo. Bom, aquilo que aparece aqui eu disse que na Europa houve dois tipos de situações que eram possíveis, pelas quais os países podiam optar, ou pela coexistência do comercializador e do distribuidor no mesmo grupo empresarial, ou então a opção pelos distribuidores independentes,
que foi adotada por um número mais reduzido de países. O que eu apresento aqui neste slide é um ranking da regulação do setor elétrico nos países da OCDE, onde é possível verificar que no top 5 do ranking regulatório constam 4 países da União Europeia e apenas um deles, que é, neste caso, a Holanda, optou pelos distribuidores independentes. Se tomarmos em consideração o top 20, verificamos que estamos a falar dos países da OCDE, portanto, não estamos a falar dos países da União Europeia, e, portanto, no top 20 dos países da OCDE, a União Europeia tinha 15 países e apenas 4 desses países tinham optado pelos distribuidores independentes. Ou seja, o que eu quero, enfim, de alguma maneira evidenciar com esta informação é que não se vislumbra aqui qualquer, em termos de desempenho regulatório, qualquer diferença e a existir ela até aparentemente até apresenta um melhor desempenho no caso dos países em que o comercializador de mercado e o distribuidor pertencem ao mesmo grupo empresarial. Leonardo, pode passar para o próximo slide. Bom, e no próximo slide, neste slide, então, vou muito sinteticamente apresentar as regras que são aplicáveis ao SUI em Portugal e eu diria na maior parte dos países europeus. O acesso à atividade do SUI processa-se através de uma licença administrativa, mas mais recentemente, em alguns países, as licenças passaram a ser atribuídas mediante um procedimento concorrencial. Isso aconteceu em Itália, aconteceu no Reino Unido, enfim, já não faz parte da União Europeia, mas enfim, é sempre uma referência. Nos Países Baixos, em Portugal, isso foi legislado, essa situação foi estabelecida em decreto-lei, mas ainda não foi aplicada. O SUI tem de cumprir regras de separação semelhantes às já referidas para o distribuidor. Isso acontecerá no caso do SUI fazer parte do mesmo grupo empresarial do distribuidor. No caso de insolvência de um comercializador de mercado, os consumidores são transferidos temporariamente para o SUI. No fundo, é nesse contexto, depois de regressarem ao SUI, que podem novamente, no fundo, selecionar um comercializador de mercado. Todos os consumidores podem migrar para o mercado livre, incluindo aqueles que beneficiam da tarifa social. Isso acontece em Portugal por uma razão muito simples. É que a tarifa social é o desconto que corresponde à tarifa social, é um desconto que é aplicável sobre as tarifas de uso de rede, sobre as tarifas de acesso à rede. E, portanto, até acontece uma coisa que tem uma certa graça, é que os beneficiários da tarifa social que estão no mercado livre acabam por pagar uma tarifa mais baixa, não é? Porque a tarifa no mercado livre é mais baixa. Pronto. Mas, enfim, ou seja, o SUI não está pensado para acomodar os consumidores vulneráveis. Os consumidores vulneráveis que beneficiam imediatamente da tarifa social podem escolher e podem ser fornecidos por um comercializador de mercado. Depois, um outro aspecto também relevante é que existe uma grande diversidade de situações, uma grande heterogeneidade relativamente à percentagem de consumidores que continuam, digamos, que continuam a ser abastecidos, a ser fornecidos pelo SUI. Por exemplo, no caso português, neste momento, continuam a existir 13% em número, não é, de consumidores que são abastecidos pelo SUI. Mas, em termos de, se nós analisarmos a percentagem em termos de consumo, temos apenas 5% do consumo. Isto basicamente significa que no SUI, neste momento, temos quase exclusivamente consumidores
residenciais. Leonardo, passo para o próximo, se faz favor. Bom, as regras aplicáveis aos comercializadores de mercado. O registro dos comercializadores de mercado é apenas um registro que existe. É um processo muito simples. Carece apenas da demonstração da sua capacidade e idoneidade técnica e económica para operar no mercado. E a questão que se pôs desde o início é: será suficiente? Será que este critério é suficiente? É um tema que continua em discussão. Durante muitos anos, no fundo, há aqui Porquê é que na Europa se optou pela simplificação administrativa? Para eliminar barreiras à entrada. Nós, na Europa, ao contrário do que acontece no Brasil, temos países de pequena dimensão, os graus de concentração são relativamente elevados e os reguladores preocupavam-se muito com isso, não é? Portanto, a ideia era eliminar barreiras à entrada, não é? Simplificar o processo de acesso ao mercado. E havia aqui, mas na verdade há que fazer uma reflexão, há aqui um compromisso ótimo entre a simplificação administrativa, ou seja, a promoção da concorrência, e a sustentabilidade económica e financeira dos comercializadores. Depois, durante 15 anos não houve problema nenhum, assim, quer dizer, não houve não houve praticamente insolvências de comercializadores, mas na sequência da guerra da Ucrânia houve um aumento da volatilidade dos preços, o mercado varejista foi submetido a um autêntico teste de stress, não é? Foi submetido, digamos, a uma avaliação, um teste de stress, autenticamente, e o que aconteceu é que houve muitos comercializadores que ficaram insolventes, quebraram, não é? Isso não aconteceu em Portugal, por acaso, mas aconteceu em Espanha, aconteceu no Reino Unido, aconteceu numa parte dos países europeus. Isto suscitou, abriu um debate sobre, no fundo, a necessidade ou não de ser mais exigente nos critérios de acesso por parte dos comercializadores ao mercado. E, portanto, enfim, o que está em cima da mesa é estabelecer regras mais exigentes em relação, por exemplo, à cobertura de risco, obrigando, eventualmente, os comercializadores a fazerem a contratação no mercado a prazo, digamos, da energia, aumentar o valor das garantias dos comercializadores ou exigir o cumprimento de indicadores de solvabilidade mais exigentes. Portanto, no fundo, o que se discute agora, ao contrário do que acontecia no passado, é qual é a situação ótima, compromisso ótimo entre a sustentabilidade financeira e a concorrência. Leonardo, pode passar para o outro, se achou. Bom, há um tema que gostava também de partilhar convosco, que é um pouco a visão da União Europeia. Isto é uma visão, de facto, que tem poucas nuances nos vários países. Há aqui um grande consenso, há uma grande harmonização de atitudes e de comportamentos que tem a ver com considera-se na Europa que a mudança de comercializador deve ser rápida, deve ser simples e deve ser gratuita para o consumidor. Gratuita para o consumidor, estaremos todos de acordo. A situação de ser rápida e simples, provavelmente também, mas pronto, só para partilhar convosco que é um pouco esta perspectiva. Isto tem muito a ver com o seguinte, quer dizer, a taxa de switching é muito importante, quer dizer, no fundo, para haver, é aliás um indicador do grau de concorrência no mercado varejista, não é? Portanto, daí que na Europa se tenha um pouco esta perspectiva. Há uma diretiva de 2019 que estabeleceu, aliás, regras, metas, digamos assim, relativamente a esta matéria, dizendo que a maior parte dos países cumprem, aliás, que o prazo máximo da mudança de comercializador devia ser de 3 semanas e até 2026, estamos quase lá, a transição deverá ocorrer em 24 horas. Não sei se essa meta vai ser, digamos assim, cumprida ou não. Às vezes as metas que são definidas pela Comissão Europeia não são cumpridas, mas é bem provável que se esteja próximo disso, porque as metas legais nos diferentes países são inferiores a 15 dias, e os prazos médios efetivamente verificados são iguais ou inferiores a 10 dias. No caso português, o prazo de mudança é efetivo, não é a meta. Nós também temos uma meta de 15 dias, mas o prazo efetivo de mudança de comercializador é de 5 dias úteis.
Leonardo, para o último slide, se faz favor. Bom, e aqui temos, no fundo, temos aqui um pouco, para vos dar um pouco a ideia que a migração para o mercado livre foi um processo lento, Isso é numa fase... ou é Portugal? Diga? É União Europeia ou é Portugal? É em Portugal, é em Portugal. Mas isso aconteceu na maior parte dos países da União Europeia. Não é? Tá. A migração para o mercado livre foi um processo lento, numa fase inicial. Como disse há pouco, o processo iniciou-se relativamente aos consumidores residenciais. A migração iniciou-se em 2007. Este gráfico que é apresentado do lado, portanto, o gráfico que é apresentado no slide tem duas curvas. A curva laranja tem a ver com a migração do consumo, não é? A migração do consumo. E a azul tem a ver com a migração dos consumidores, não é? Ou seja, temos a migração em percentagem dos consumidores e em percentagem no consumo. Se repararem bem, por exemplo, em 2012, não é? Tínhamos 17% dos consumidores no SUB. Não, desculpem, no mercado liberalizado, no mercado livre, 17%. E tínhamos 56% do consumo. Bom, isto acontecia porquê? Porque as empresas, os consumidores empresariais, nomeadamente os eletrointensivos, transferiram-se imediatamente para o mercado livre. Mas o mesmo não aconteceu com os consumidores domésticos. Ou seja, em 5 anos depois do início do processo de liberalização, nós tínhamos 17% dos consumidores, quase todos os consumidores residenciais, no mercado, desculpem, 17% de consumidores, incluindo os consumidores industriais, no mercado livre. E então, o que é que depois, por exemplo, comparando 2012 com 2014, aquilo que se verifica é que há um salto enorme, não é? Ou seja, uma transferência de consumidores muito rápida a partir de uma certa altura. O que é que aconteceu? O que é que impulsionou esta mudança de comportamento? Foram basicamente duas coisas. Fez-se uma grande campanha de comunicação, uma coisa a nível nacional, envolvendo televisões, etc., os mídia, uma campanha muito bem pensada. Foi muito importante fazer isso. Havia uma grande desconfiança relativamente ao mercado liberalizado do setor elétrico. Nós, por exemplo, referíamos frequentemente o caso de sucesso das comunicações, mas as pessoas achavam que a eletricidade é uma coisa diferente e que o mercado no fundo, deve prevalecer a tarifa regulada. Havia uma percepção muito negativa relativamente a isso. E teve que fazer uma grande campanha envolvendo personalidades, conhecidas, etc., no sentido de demonstrar, até porque havia um problema que o Brasil já não tem, é que nós fomos pioneiros, fomos os primeiros a avançar e não conseguíamos mostrar realidades em que situações concretas, estudos de caso, permitiam concluir que o mercado liberalizado podia funcionar, não é? Isso não existia na Europa na altura. E depois houve uma outra coisa que fizemos, que foi agravar a tarifa regular. Ou seja, diferenciar a tarifa, no fundo, introduzir aquilo que chamamos em Portugal um agravamento na tarifa. Ou seja, a tarifa regulada era fixada com valores que eram superiores aos custos, não é? De produção, aos diferentes custos, custos de acesso a redes, custos de energia, etc. Era um diferencial não muito expressivo, mas havia um diferencial, e foi da conjugação destes dois fatores, uma campanha de comunicação e este diferencial, que os consumidores residenciais passaram para a tarifa de mercado. E neste momento, a tarifa de mercado em Portugal, e é por isso que as pessoas se mantenham, porque inicialmente não era permitido regressar à tarifa regulada, mas neste momento é possível fazê-lo. E é por isso que os consumidores se mantêm na tarifa de mercado. É porque as tarifas de mercado são mais baixas do que a tarifa regulada. Só para concluir, dizer que a liberalização de facto criou na Europa um ambiente propício
à inovação tecnológica e organizacional, à emergência de novos produtos e serviços, de novos modelos de negócios e também ao empoderamento do consumidor. Isso foi muito importante, nomeadamente no contexto da transição energética, em que os consumidores têm um papel muito relevante. E, portanto, a avaliação de facto, na Europa, penso eu, é bastante positiva. Há trabalho a fazer, não é? Ainda temos 13% dos consumidores, no caso em Portugal, no SUI, mas o balanço é francamente positivo. Muito obrigado. Opa, peraí. Obrigado, professor. Acho que a exposição do professor demonstra claramente, né, como é importante conhecer a experiência de outros países, notadamente da União Europeia, em particular de Portugal, e ver como esse processo foi longo, mas que ele, de certa maneira, demonstra um caminho para o Brasil seguir, né? Eu queria agradecer. Tem uma pergunta para o professor Vitor, que eu vou passar para o seu WhatsApp e pediria que a sua resposta fosse feita aqui na. Ou então, melhor, professor, entre aqui no chat e responda diretamente aqui o Isaac. Ok? Ok, muito bem, professor. Muito bem. Qualquer outra pergunta que tenha a ser feita, seja indicado o nome do expositor que eu aviso aqui. Ok? Obrigado. Agora eu passo a palavra aqui ao Luiz Falcone, que é diretor de regulação do Grupo EDP, destacando que o Grupo EDP agora tem um novo CEO, que é o João Brito, que já teve um longo e produtivo passado aqui na EDP, na época do Miguel Setas, e que agora vem assumir essa posição com a grande vantagem de ter um conhecimento aí sobre o setor elétrico brasileiro já bastante consolidado. Falcone, por favor, a palavra agora é sua. Obrigado, Nivaldi. Cumprimentar você, a Tereza também aí, né, desse nosso P&D aí, que buscou exatamente, né, trazer um pouquinho dessas experiências internacionais para a gente olhar o nosso país, nosso Brasil, né? Cumprimentar também a Isabela, Daniel, acho que é fundamental essa dobradinha aqui, como nas palavras do Nivaldi, né, entre Ministério e ANEEL, de fato, além dessa estrutura de congresso que a gente vai passar agora, na regulamentação a gente tem desafios enormes, né? E vê-los aqui abordando a medida provisória dentro dessa profundidade que a gente tem hoje, né? Realmente traz para a gente bastante confiança que a gente vai ter um bom processo. E também o professor Vitor, o Henrique e a todos aí cumprimentar. Pessoal, eu acho que vou procurar aqui ser breve, Nivaldi, dos pontos, mas eu começo fazendo assim, a seguinte análise, né, a partir do que a gente tem hoje aqui dentro do setor para focar exatamente nas preocupações que nós temos. Então, se a gente pensar que o Mercado Livre tem quase aí 40% da energia, né, do Brasil está no Mercado Livre. Mas se a gente for pensar em números de consumidores hoje, é muito baixo, né? A gente tem lá 12.500, 13 mil consumidores na CCE, deve ter mais um monte de carga aí, 30 mil, 40, 50 mil cargas vinculadas a varejista, né? Alguma coisa dentro dessa ordem de grandeza. A gente está falando de uma abertura muito pulverizada, né? Algumas estimativas aí, 70, 80 milhões de consumidores, de clientes. Então, uma das preocupações que foi trazida aqui pelo Daniel é uma das grandes preocupações que a gente tem, que é o processo de fazer isso, né? A burocracia envolvida dentro de um processo. Se a gente estruturou o setor elétrico para um processo quase que 100% de atacado e vem conseguindo fazer uma avaliação ou vem conseguindo colocar mais consumidores dele, nós ainda não temos exatamente um processo de varejo, né? E isso é uma coisa que é muito importante, tanto na migração, e a experiência do cliente para a migração é fundamental, até para que ela de fato aconteça, né? Acho que o professor Vitor comentou um pouquinho da experiência internacional, ela não é automática,
mas também para a gente endereçar um outro tema que é um tema que me preocupa muito, que é uma experiência que a gente não vê, né, nos países, por exemplo, da Europa, de forma tão relevante. As tais perdas não técnicas, né? A hora que a gente tem aqui a necessidade de fazer um corte de fornecimento de um consumidor inadimplente, a hora que a gente tem uma necessidade de fazer um combate ativo à questão de perdas, a gente vai precisar, né, ter uma regulação muito bem desenhada para que o agente que vai fazer isso, se vai ser a distribuidora, se vai ser o supridor de última instância, se ele vai passar a ter uma atividade maior do que apenas essa comercial, que é super relevante, mas que precisamos lidar com outras questões. Ainda questões como faturamento, né? Se a gente, na hora de regulamentar esse setor, a gente vai precisar ter uma definição muito clara de como é que as faturas vão acontecer. Portugal, por exemplo, a fatura é realizada pelo comercializador. No Brasil, é a melhor alternativa? A melhor alternativa seria que esse comercializador regulado, distribuidora / supridor de última instância, continue fazendo faturamento? Ou que a gente faça isso como acontece no Mercado Livre, né? Basicamente duas faturas, né? Uma da distribuidora, da porção fio, e a outra de quem ela comprou energia, do varejista ou do comercializador. Então, esse tipo de discussão vai ser essencial, vai ser fundamental para que a gente consiga ter aqui uma segurança, né, desse setor. E aí, lembrando que a hora que a gente escala o número de players, né, de clientes, qualquer solução ela precisa ser muito facilmente implantável, muito facilmente reprodutível, e que ela também precisa ser mais ou menos padronizável, né? Lembrando que a gente tem uma realidade brasileira muito diferente da maior parte dos países, e que a gente vai ter que compatibilizar, inclusive, esse tipo de realidades, e sem entrar no detalhe, né, nos sistemas operacionais e tudo mais, que realmente são longos e são importantes. Eu queria também endereçar um tema que está muito afeto lá à consulta pública e que está aqui base dessa medida provisória, que é exatamente a questão de concorrência, né? Eu acho que, e a gente se manifestou de forma, acho que bastante técnica, né, levantando estudos a respeito disso, é que o Brasil ele tem aqui uma estrutura de concorrência bastante grande, bastante competitiva. E basta pegar aqui dados oficiais, né, dados publicados lá pela Câmara de Comercialização, que a gente vê uma baixa restrição de ingresso de novos players ao mercado e uma rápida ascensão de players, né, uma rápida entrada de mercado, e conseguir que esses players também consigam ganhar relevância de mercado, que eles consigam ganhar market share de forma muito grande. A contestabilidade, né, mas tecnicamente aqui dentro desse setor, parece realmente muito grande. A gente vê coisa de 1 ano, coisa de 2 anos, players que não atuavam dentro do setor de energia elétrica, de repente se tornam extremamente relevantes, tirando aqui, desbancando, né, rankings tradicionais do setor, empresas que são sólidas, que são empresas comumente atuantes já no setor de energia elétrica. Então, essa contestabilidade no mercado é uma coisa que permite aqui quase que uma livre concorrência dentro do mercado. Mais uma coisa, a gente tem uma experiência no Brasil muito rica também, e que comprova também essa concorrência, o nível dos bancos, né? Talvez seja um dos únicos mercados, e isso a gente teve aqui uma avaliação dentro, inclusive, desse projeto aqui do professor do Gesel, exatamente olhar para isso, né? Assim, eu pelo menos não conheço outro mercado em que a gente tem aqui uma competição tão relevante de bancos, de varejo, atuando estritamente dentro do mercado de energia na forma aqui de comercializadores de energia elétrica, o que mostra realmente uma contestabilidade e uma oportunidade bastante grande nesse setor. Então, entendo um setor amplamente competitivo, eu acho que, e claro, qualquer exceção a essa competição, a gente tem um processo na ANEEL
apto a fazer a fiscalização e fazer a punição de qualquer tipo de atitude, né, anticompetitiva, eu acho que a gente tem aqui uma condição importante para dar esse passo de abertura de mercado. Então, tamanho, competitividade, agora a gente tem que pensar também na estrutura. E aí, isso tudo para dizer que eu acredito que a medida provisória, né, está no caminho certo. Claro que tem pontos lá que vão merecer aperfeiçoamento do Congresso, alguns que a gente entende também que vale a pena, né, debruçar e talvez fazer algum aperfeiçoamento, mas do ponto de vista da estrutura de abertura, me parece que as coisas mais relevantes realmente foram contempladas na estrutura original lá da medida provisória. A primeira, e talvez a mais relevante, é a supridor de última instância. Depois a gente tem, que já foi bastante falado, né? Então, eu vou aqui aproveitar a fala dos colegas anteriores. A gente tem também separação de fio-energia, né? O tal do unbundling, é super relevante, e essa regulação vai definir como é que a gente vai ter da estrutura da distribuição muito mais como DSO, muito mais uma estrutura de rede, e a relevância disso para o sistema elétrico. De fato, a gente vê cada vez mais uma necessidade de um acompanhamento de uma rede inteligente, né, e que ela seja muito bem direcionada aqui pelos players de distribuição. Então, acho que é um papel nato da distribuidora e muito relevante que vai precisar realmente ser regulamentado, e os demais papéis aqui relacionados à comercialização de energia. Então, os contratos, né, a sobrecontratação, a dimensão de redução de subsídios, todas essas questões, acho que a gente está realmente no caminho certo. E aí, Nivaldi, para encerrar, eu só queria lembrar duas outras coisas. A gente não iniciou ainda a discussão das mais difíceis, né, mas das mais relevantes para que esse processo seja bem sucedido, que é o reflexo tributário desse negócio todo, né? Se a gente vai ter aqui, no mínimo, a gente vai ter mudança de obrigação acessória, como é que a reforma tributária vai conversar com essa estrutura aqui de setor elétrico, a gente tem algumas substituições tributárias no meio do caminho, então, para a gente não perder, os prazos são muito arrojados, acho que já foi falado aqui, a gente concorda que são arrojados, mas que é um caminho, e se alongar alguma coisa, vai ser dentro de uma necessidade de fazer um bom processo, um processo sustentável. Não adianta a gente fazer uma abertura de qualquer jeito e não conseguir manter aquilo que a gente preza muito, que é a sustentabilidade da abertura e de cada um dos negócios. E para que isso aconteça, um dos pontos que a gente levanta aqui como uma necessidade de aprofundamento, uma necessidade de estudo, é essa questão realmente tributária, a questão da segurança de mercado, que tem várias iniciativas acontecendo, também é super relevante. Se a gente for pegar hoje no Mercado Livre, a cada 2 anos, mais ou menos, a gente tem quebra de uma comercializadora relevante. Isso, quando a gente trata do mercado de atacado, é ruim. Mas a hora que a gente entra no mercado de varejo, né, pulverizado, isso pode ser realmente uma catástrofe. Então, para a gente se antecipar a esse tipo de problema, realmente os critérios de solidez para atuação dentro desse mercado, eles são muito importantes. E aí acho que isso conversa muito com a questão da competição, da concorrência, né, do nosso mercado de energia. Eu acho que é isso. Já falei aqui de perdas não técnicas, que também vai demandar aqui uma decisão, não, uma avaliação das mais profundas. A gente não tem hoje nenhum tratamento, né, dentro dessas outras economias que abriram o mercado de energia, como que a gente considera e dá os estímulos corretos. Mas eu acho que a medida provisória trouxe uma avaliação importante, que é a avaliação lá de conseguir fazer tarifas específicas, né? Acho que isso já é uma grande medida. Certamente a gente vai precisar de outras. E dentro desse escopo, a gente entende que a MP está caminhando bem, ou tem aqui avanços muito importantes nessa linha de abertura de mercado. A gente fica também preocupado, né? E aqui eu encerro, com as transições, né? A gente tem lá uma redução de subsídio, tem lá uma redução um tratamento diferenciado da energia incentivada, por exemplo,
mas a gente vê uma necessidade de melhor detalhamento, como é que esse tratamento vai acontecer, senão não seria o caso da gente alongar, né, e manter aqui uma transição maior para as usinas que já têm aqui direito ao seu benefício, né, ao seu incentivo, enquanto elas têm a sua outorga, ou que a gente faça uma transição mais longa, ou que a gente consiga operacionalizar melhor essa transição. Hoje, o registro na CCE considera muito poucas informações, ele historicamente é assim, e para a gente fazer uma transição mudando completamente, né, a estrutura dessa comercialização de energia incentivada hoje, a gente precisaria ter essas garantias de que essa transição possa acontecer de forma plena, que o registro da CCE, pelo menos, contemple as obrigações que são típicas dentro do contrato do Mercado Livre. Então, talvez o maior reparo do ponto de vista da medida provisória não seja o que, mas seja o como a gente tratar essa estrutura aqui de energia incentivada. E aí, com isso, Nivaldo, eu devolvo a palavra parabenizando aí os expositores, principalmente o Ministério, por ter dado esse passo, que a gente reputa um passo bastante importante na estrutura de abertura, e eu espero que esse projeto aqui do GESEL seja muito positivo para fazer as provocações necessárias, as discussões necessárias, e que a gente consiga fazer no Brasil uma abertura sustentável e uma abertura de mercado que seja realmente factível, que proteja os investidores e dê as opções para os clientes, para os consumidores, como foi comentado aqui pela Isabela e pelo Daniel. Você está no mudo, Nivaldi. Muito obrigado. Eu acho que você, talvez o elemento mais importante a destacar da sua fala é aquela máxima de que a pressa é inimiga da perfeição. Então, eu acho que você, ao adiantar a necessidade ou a possibilidade de prorrogações, eu acho que faz todo sentido, porque definir uma data e você não ter plenamente as condições para que essa abertura se faça com segurança, fundamentação e sustentabilidade, eu acho que é um risco muito grande, e a gente sabe que qualquer problema que acontece no setor elétrico, particularmente num mercado potencial de 90 milhões, vai ser um problemão, e não é isso que a gente quer, ok? Mas muito obrigado. Eu passo agora, tenho aqui uma pergunta que é mais para a Isabela, que são perguntas assim com muito detalhe específico, que eu pediria para a Isabela analisar, e eu passo agora a palavra aqui para o Henrique, agradecendo muito a possibilidade de contar com a participação de você, Henrique, por favor. Muito obrigado, professor. Me deu uma difícil missão de falar depois de expositores tão qualificados. Queria parabenizar os que me antecederam aqui, parabenizar o Ministério. Tem sido muito assertivo, tanto no endereçamento das medidas, quanto na justificativa, né, para essas medidas e para essa tão esperada reforma para abertura do mercado para o Grupo B. Aí, eu, como sou um pouco rebelde, professor, eu fui um pouco além da CP7, eu voltei um pouco no tempo aqui, né? O professor já sabe que eu gosto de fazer um resgate histórico. Eu trouxe aqui para começar uma linha do tempo. Essa discussão, ela está longe de ser nova, né? A abertura de mercado, ela começa lá com a Lei 9074, também, né, fruto de uma MP, né, que cria o produtor independente, o consumidor livre, traz aquelas primeiras regras para redução de limite de carga e tensão para acesso de consumidor ao mercado livre, os grandes consumidores no início, e trouxe a competência do poder concedente para reduzir esses limites depois de 8 anos da lei. A Lei 9648, né, que veio fruto do projeto Recebe, ela institui a livre comercialização, dá um passo além, né, cria também ali o desconto no fio, que foi ali, né, já foi pauta aqui na nossa conversa, o Falcone comentou um pouco, primeiramente ali para PCH, mas depois foi estendido para eólica, biomassa, cogeração em 2002, depois solar, e nesse momento ele passa a incidir também no consumo da energia comercializada por esses empreendimentos. A Lei 10.848, ela, ali depois, né, do período de racionamento, ela também decorrente de uma MP, né, separa o mercado em regulado e livre, centraliza o planejamento da expansão, até em razão desse período de racionamento,
para poder financiar, né, os projetos, financiar a expansão do setor elétrico com recebíveis de longo prazo. A discussão ela é retomada, né, discussão para abertura do mercado com as consultas públicas do Ministério 21 e 33 de 2017, que baliza muito do que nós temos discutido hoje, né, e resulta ali em alguns projetos de lei que tramitaram aí no Congresso e que, de certa forma, perdem objeto, aí, avançando a MP, né, sendo aprovada, boa parte ali das medidas elas perdem objeto. E ali em 2018, o poder concedente ele exerce aquela competência, né, que depois de 15 anos, para poder reduzir os limites de carga e tensão, retoma o processo de abertura do mercado, e na sequência algumas medidas já discutidas na CP33, elas vão sendo adotadas paulatinamente. A 14.120 ela traz dispositivos sobre a comercialização varejista e um regime de transição para extinguir o desconto no fio, né, para os empreendimentos de geração, preservando direitos adquiridos, né, de usinas já outorgadas até o fim da outorga vigente. Essa foi a opção naquele momento, em 2021, também decorrente de uma MP, né, eu procurei trazer aqui que todas as... Eu não trouxe a lei da ANEEL aqui, que é importante também, mas é porque ela não é decorrente de MP, tá? É só para não poluir aqui a minha linha do tempo, mas brincadeiras à parte, é mais uma lei que decorre de medida provisória, e também traz a possibilidade de contratar reserva de capacidade e distribui, né, o custo do sistema, do atendimento à necessidade sistêmica para todos os usuários finais. Então, vai ali trazendo, preparando o setor elétrico para esse processo de abertura. E aí, entre outras discussões que são abertas, né, no âmbito da agência, o Ministério ele abre o mercado para todo o Grupo a partir de janeiro de 24, e estabelece a fronteira de varejo e atacado em 500 kW. As medidas ali adotadas pela ANEEL, a 1059, né, decorrente da primeira fase da CP28 também, a resolução 1081, que flexibiliza requisitos de migração para o mercado livre, a nota técnica 17, que traz, como mencionado ali na fala do Falcone, algumas ações ali a serem aplicadas para fins de monitoramento do mercado e para fins de análise de concorrência e concentração econômica, a tomada de subsídios decorrentes dessa análise, né, e em dezembro de 24, para encerrar antes da CP7, né, como última medida ali em discussão na ANEEL, a aprovação da 1110, com o aprimoramento da regulamentação, regras e procedimentos de comercialização relacionados à comercialização varejista. E toda essa discussão ela vem na esteira de um setor elétrico em profunda transformação. Matriz energética brasileira bastante renovável, um alto grau de renovabilidade em comparação ao mundo, né? Quase metade de renováveis em comparação aos 14% da matriz mundial, mas quando a gente olha a matriz elétrica, ela tem ali um desafio adicional que é prover flexibilidade ao sistema cada vez com uma participação menor de recursos flexíveis. A gente vê um avanço aí das fontes renováveis, da MMGD, muito fruto desses incentivos, né, que foram concedidos, e aqui uma previsão de participação hidrelétrica de 33% na matriz em 2034. Eu gosto de trazer sempre esse slide, né, ele coloca aqui em 2018, participação hidrelétrica 65%, em 20, como a EPE via o setor em 29, né? Participação hidrelétrica de 51%. E atualmente já temos aqui 45%. Né? 4 anos antes é uma participação bem inferior, né, da hidroeletricidade na matriz. E a expectativa de redução ainda maior para os próximos anos. Uma expansão forte da micro e mini geração distribuída, 40 GB instalado, de acordo com o painel da ANEEL. E aí surge a curva do pato, né? Mostra a complexidade para atender a carga líquida do sistema. E aí, sem recursos flexíveis, sem o BES, aqui é uma simulação feita pelo próprio GESEL, a gente vê uma curva cada vez mais, uma trajetória da carga líquida, né? Com uma amplitude cada vez maior, né, no sistema, uma simulação para 2030. O problema do curtailment. E os subsídios aqui é mais para contextualizar, né, toda a justificativa que o Ministério traz para as medidas que foram incorporadas à medida provisória. Quando há aqui uma análise mais detalhada, né, dos subsídios na CDE, a gente vê, né, com destaque aqui para as renováveis, quase 10 bilhões, né, de subsídios para fonte incentivada no consumo, e aqui a evolução, né, da CDE, dos encargos setoriais, e em face de outras componentes aqui da tarifa e os índices de inflação. Uma transformação do mercado também do ponto de vista da separação, né, CR, SL. A gente vê uma expansão da geração muito trazida ali pelo mercado livre, e o cronograma
de abertura, aqui à esquerda, as portarias do Ministério, né, que abriram para todo o Grupo A, em janeiro de 24, e agora o cronograma para abertura para todo o Grupo B, né, em agosto de 26 e dezembro de 2027. Tá? Aqui havia uma estimativa, né, feita pela própria agência, né, em relação ao potencial de migração que se tinha ali, 72 mil unidades consumidoras, mapeado pela CCE. Havia uma expectativa da ANEEL de migração de 12.600 unidades consumidoras para o Mercado Livre em 2024. E a gente viu que essa migração aconteceu, né, numa trajetória bem superior, né? 28.500 migrações nos últimos 12 meses, e em 2024 também mais de 28 mil migrações para o Mercado Livre, como já disse também o Falcone, 40%, né, do consumo já no Mercado Livre. Então são atualmente 200 mil consumidores no Brasil, né, com liberdade de escolha, mas com abertura total, são dezenas de milhões, 90 milhões de unidades consumidoras, de consumidores que vão poder escolher o seu próprio fornecedor. E aí, em tese, maior competição, a expectativa é que se tenha, né, preços menores, maior diversidade de produtos, e com essas alterações profundas, né, no setor elétrico, né, a gente vê os consumidores não são engajados, né, as instituições setoriais vão ter novos desafios em relação à concorrência, marketing, os players não estão acostumados, apesar de que muitos, né, já estão se preparando para ingressar no varejo, e vai ter a necessidade de adaptar toda a legislação. A própria CP7 ela é direcionada ao Grupo A, né, é uma CP do Grupo A, mas a ANEEL, a gente vê aí na apresentação do Daniel, né, a ANEEL está muito preparada para atender, né, a esses anseios e regular a matéria também para o Grupo B. Bom, aqui a abertura dos dados, né, a gente vê que em 2025 também é uma forte migração, né, para o Mercado Livre, continua a trajetória até, se comparado com o início do ano passado, até numa trajetória até superior. E os maiores varejistas aqui do mercado. Então, hoje nós temos no setor, né, no mercado regulado, cada vez mais com a participação residual, né, do ponto de vista sistêmico, temos o leilão de reserva de capacidade, essa novidade que a MP trouxe também, a possibilidade da contratação de flexibilidade, que a gente vai ter novidades também nos próximos meses, aí, com definição do critério de suprimento de flexibilidade. E aqui também a venda e alocação de energia não regulada, o PPA no Mercado Livre, modelos de autoprodução, e a MMGD aqui embaixo. E as setas onde a MP toca com mais profundidade, né? O Mercado Livre, a autoprodução e também a contratação de flexibilidade, que é uma novidade da medida provisória. Aqui só para trazer de forma bem breve, né, que esses temas aqui em destaque, né, que são trazidos na MP, são temas que foram discutidos nas consultas públicas do Ministério. Não vou pretender aqui ser mais exaustivo do que o próprio Daniel, um grande especialista ali na Resolução 1000, nesses temas aí na agência, mas só para também trazer aqui um olhar, né, sobre os temas que eu reputo que são principais para esse processo de abertura, a simplificação do processo de migração. Hoje ele se inicia pela denúncia ou encerramento do contrato de compra regulada, né, sem garantia de que essa migração ocorra tempestivamente. A proposta é simplificar o processo, já prepara, né, para esse novo cenário, né, do setor, com foco nesse objetivo final que é migrar, né? Então, o encerramento do contrato ele passa a ser uma consequência da migração e não o início do processo. Né? E traz ali um canal padronizado de migração e um modelo simplificado, em que o processo se inicia com o comercializador utilizando até o modelo do setor de telecomunicações. E haveria ali um prazo mínimo para migrar e possível penalidade pela opção pela antecipação, né, pelo consumidor. Aí seria reduzido o prazo, a proposta, né, em análise, para reduzir o prazo para 90 dias para os subgrupos A4 e AS. Aí teríamos um processo bem mais célere, com menores exigências, né, para adequação técnica e um regulamento mais claro sobre as hipóteses que impediriam, eventualmente, a migração. Teria um tratamento para atraso no processo, em que a distribuidora teria uma vedação, né, para o faturamento do consumo, se houvesse atraso imputável, né, claro, a distribuidora. Tratamento de migração de unidade com micro e mini geração. Uma proposta também de maior detalhamento para retorno ao ACR, respeitando aquele prazo de 5 anos. A avaliação de um modelo de emissão de fatura, um ponto importante aí também quando se pensa, né, numa abertura para o grupo B, se vai ser fatura única ou segregada, se vai ser fatura emitida pela distribuidora, comercializadora. Tem questões ali importantes e complexas a serem endereçadas, como o risco de contraparte, esse fluxo financeiro, como ele funcionaria, né, como os sistemas seriam integrados.
questões tributárias, né, de distinção de tratamento tributário entre distribuidora e comercializadora, e tem uma proposta de sandbox, né, para tarifa unificada. Questões relacionadas à aplicação de descontos, cumulatividade, né, descontos custeados pela CDE, alteração de titularidade. Aqui eu queria avançar um pouco, acho que só para trazer os principais temas, tá? Não vou tratar ponto a ponto aqui, mas temas que, na minha visão, ganham muita relevância com a MP 1300 é o Open Energy. A discussão avançou muito, né, na minha visão, com a CP7, que traz ali uma minuta de resolução normativa, manual do Open Energy, um relatório de AIR para contribuições, e a proposta é ter um detalhamento maior sobre o escopo de dados que devem ser disponibilizados. Tem uma discussão nas contribuições mesmo, alguns interessados, eles contribuem no sentido de separar o que deve ser dado a ser disponibilizado com consentimento ou sem consentimento, até para permitir uma maior transparência e monitoramento, né, da concentração no mercado, e aqui um cronograma, né, uma descrição sobre as fases de implantação do Open Energy. A própria CCE também ali se preparando com sistemas, né, para compartilhar dados. E aqui também um outro aspecto importante que ganha ainda mais relevância, né, com a MP é o monitoramento, né, pela agência reguladora em relação às condutas anticoncorrenciais. O próprio decreto, né, de prorrogação das concessões de distribuição traz algumas diretrizes. Esse assunto já foi bastante tratado na tomada de subsídios 14 de 2024, e ali a ANEEL avalia, né, adotar algumas medidas de restrição de uso de marca, logotipo pela distribuidora, né, com adequação até dezembro de 27, no caso de atuação de comercializador do mesmo grupo econômico, né, compartilhamento de infraestrutura, algumas condutas ali que podem ali ser reputadas, né, ser entendidas como possíveis de serem, vamos dizer assim, consideradas como um favorecimento, né, agência de mesmo grupo econômico. Então, isso aqui está em discussão, em consulta pública, né, para fins de avaliação. Ainda não há uma limitação maior na atuação, né, para agentes do mesmo grupo econômico, mas esse é um ponto aí que ganha também relevância no âmbito da ANEEL. E aqui também serviços, né, de atendimento para a unidade consumidora e campanhas de comunicação e transparência fundamental para o grupo, né, principalmente num processo de abertura para o grupo B. A CCE aqui sendo incumbida, né, da responsabilidade de produzir material, conteúdo nas redes sociais e demais canais de relacionamento, entre outros aprimoramentos aqui mais específicos para algumas figuras. E aqui temos então a MP, né, que vai demandar, né, não sei se na própria CP7, né, numa outra fase da CP ou uma consulta pública específica, né, mas traz ali, além do cronograma de abertura para o grupo B em agosto de 26 e dezembro de 27, outras alterações para estruturar o mercado, né, para essa abertura total e equilibrar a alocação de custos e subsídios, a separação tarifária, contábil, contratual das atividades de comercialização regulada e serviço público de distribuição, a obrigação dos consumidores, né, de atendimento à totalidade de sua carga, sujeitando-se a penalidades, a regulamentação, que já foi tratada aqui também, né, exaustivamente pela Isabela, do supridor de última instância. Aí deve ter um decreto até fevereiro de 26, uma consulta pública prévia. Então, muito vai ser discutido ainda sobre essa nova figura, né, essencial para um processo de abertura total do mercado. O rateio dos efeitos da sobrecontratação, exposição involuntária das distribuidoras. Aí, essa medida aqui justificada pelo Poder Executivo como necessária para equalizar, né, as condições de mercado, que seria extinguir o desconto no fio incidente no consumo, né, preservando somente até o fim do contrato registrado e validado na CCE, limitado aos respectivos montantes até 31 de dezembro de 25, né, vedando aí o desconto para consumidores do grupo B. E também outras medidas, né, aqui não é exaustivo, mas também o rateio, né, dos custos de Angra 1 e Angra 2 e da CDE-GD. Aqui a configuração do mercado, né, no cenário atual ainda temos, né, já temos a fronteira entre atacado e varejo, mas ainda temos a distribuidora ali com, vamos dizer, uma exclusividade, uma certa exclusividade na venda, né,
de energia elétrica. Vemos aqui a relação da distribuidora com consumidores cativos, né, ainda no ambiente da CCE, né, e aqui as novas figuras, né, consumidor livre varejista, comercializadora varejista, ainda que todo no ambiente da Câmara de Comercialização. E num segundo momento, com a abertura total, né, a gente tem exatamente o cenário aí que o Falcone traçou, né, a distribuidora como DSO fora do ambiente da CCE, exclusivamente prestando serviço público de distribuição de energia elétrica. Tá, esse aqui está desatualizado, né, a gente já está aqui com 40% do mercado. Não, isso aqui é a divisão, não é mercado livre e regulado, não. Mas eu não sei se isso aqui está atualizado, isso aqui tem um tempinho que foi feito. Bom, e para não dizer que eu não falei de polêmica, né, eu vou tratar aqui um pouco da questão do desconto na TUS, e aqui a reflexão, né, se viola ou não direitos adquiridos, é o grande ponto de interrogação que se tem. Claro, isso está em discussão no Congresso Nacional, tem propostas ali para endereçar esse tema de outras formas, o próprio Ministério, né, está aberto ao diálogo em relação a sugestões, a alternativas, né, outros arranjos, né, para ter essa transição, até tendo em vista esse objetivo de equalizar as condições de mercado nesse processo de abertura. Bom, esse desconto está previsto no artigo 26, né, da Lei 9427, eu trouxe lá no início um pouco do histórico, que criou, né, esse incentivo. Ele incide, né, na produção e consumo da energia proveniente desses empreendimentos, mas é um desconto que, pelo menos pela leitura, né, do dispositivo legal, ele é dado ao empreendimento de geração. Ele foi criado em 98, inicialmente para PCHs, e foi ampliado para outras fontes, né, e estendido, né, para incidir na produção e consumo em 2002 e 2003. E eu destaco o seguinte, em 2021, né, decorrente ali da MP 998, houve a criação de um regime de transição para extinguir esse direito. Mas ali naquele momento, até pela exposição de motivos da MP, preservou-se, né, o princípio da previsibilidade e respeito aos contratos existentes na forma de preservação desse direito até o fim das outorgas daqueles empreendimentos. Talvez até ali naquele momento tivesse, né, pelo menos para as outorgas a serem solicitadas nesse regime de transição, uma oportunidade de extinguir esse desconto, né, no fio de consumo para esses interessados que ainda não tinham solicitado a outorga. Bom, o fato é que isso não foi feito, né, foi preservado e mesmo para aqueles que pediram depois, incorporaram esse direito às suas outorgas, então existe essa discussão. O desconto ele é do consumidor, o desconto ele é do empreendimento? Esse é um tema que vai ser debatido no Congresso. E qual seria o impacto da MP? Acho que um pouco também da fala, estou retomando bastante a fala aqui do Falcone, foi que me antecedeu, mas que eu acho que está um pouco casado aqui com essa lógica da minha apresentação. Tem essa previsão do fim do desconto, depois do término do contrato registrado na CCE, né, e a limitação do direito aos montantes registrados e validados até dezembro de 25. E esses montantes não podem ser alterados depois dessa data. Bom, a reflexão esse desconto, a extinção do desconto sobre o consumo pode violar direitos adquiridos, é uma discussão que está acontecendo, né, no mercado, não é apenas uma opinião minha aqui, mas é um tema que tem sido muito debatido. A gente estava na ENASE, a gente viu, né, nas rodas de conversa, era talvez o principal tema. E essa medida também pode comprometer a dinâmica atual de registro e validação e aporte de garantias no âmbito da CCE. E também traz um impacto negativo, uma vez que a lógica da estruturação de um projeto de geração não se resume ao contrato de compra e venda de energia, mas a outros contratos que também sustentam a viabilidade econômico-financeira desses projetos que estão ali também embasadas nos seus contratos de financiamento, entre outros, que suportam ali, né, a viabilidade desses empreendimentos. Então, em relação ao respeito a contratos existentes, né, como eu disse, existiria ali também contratos associados que devem ser observados no âmbito dessa discussão. Bom, acho que muito tem se debatido e também queria destacar, por exemplo, emendas no sentido de incorporar, né, um valor, um prêmio, que seria mais ou menos ali um prêmio médio que se tem, né, quando o gerador incorpora esse incentivo do consumo, em torno de 35 a 40 reais por megawatt-hora, e esse prêmio, né, que é incorporado à receita de venda, né, ao preço de venda, ele ser custeado pela CDE. Só para citar um exemplo aqui de emenda que foi apresentado
na tramitação da MP 1300 no Congresso Nacional. Bom, chega de polêmica. Vou passar aqui a palavra novamente ao nosso moderador. Obrigado. Agradeço novamente o convite, o honroso convite para participar desse debate. Não, obrigado. E você apresentou, deu um overview muito qualificado e já tem gente pedindo aí a sua apresentação, né? Na realidade, você tratou especificamente aí da CP de temas muito complexos e polêmicos, como você falou. Teria que agradecer muito. A gente está previsto terminar às 16 horas, então a gente tem 7 minutos para a professora Tereza apresentar o site vinculado ao projeto de P&D, que a gente desenvolve com apoio da EDP, que serve de base para análises comparativas das experiências internacionais em relação à abertura de mercado. Professora Tereza, por favor. Tereza, não estamos ouvindo você. Opa, desculpe, estou falando aqui. Pronto, pode. Agora Perdão, sim. perdão. O nosso site, então, do projeto traz uma série de informações e de trabalhos desenvolvidos ao longo desse período, e ainda o projeto ainda continua até o final do ano, então vamos agregar outras. Já colocamos aí, não sei, no chat o endereço para que todos possam participar, né? Ou seja, entrarem e coletarem essas informações, esses trabalhos. Então, essa é a nossa página inicial, com esse carrossel das principais notícias. Vai subindo, por favor. Aqui, ou seja, o logo das empresas, né, associadas aí, da EDP, né, o GESEL e a ANEL. Temos aqui umas frentes de atuação, ou seja, os pilares importantes do projeto. Cada um desses pilares nós remete a uma página com os artigos e textos de discussão desenvolvidos sobre os assuntos, como ele abriu aqui nesse momento. Tá? E, seguindo, temos os objetivos do projeto geral e específicos, notícias ao longo de todo o projeto e os infográficos, que trazem, então, ou seja, comparações em vários temas sobre os diversos temas e países, né, relacionados. Pode passar, por favor, para notícias agora. Nós temos as várias notícias aqui, né, e também webinários, a parte toda de artigos, de opinião, que são feitos, ou seja, quase que semanalmente, né, sobre os temas de abertura, modernização do setor, liberalização. Seguindo na barra, então, principal, nós temos a nossa biblioteca, em que, ou seja, estão os títulos dos TDSEs, artigos, etc., por data, categorias, né, para que possa ser feita uma pesquisa rápida sobre o assunto. Seguindo, temos o nosso FAQ, ou seja, foi elaborada uma série de perguntas e respostas sobre a abertura do mercado, os próprios instrumentos agora, recente da CP e da MP também, não é? Esses assuntos que estão aí em voga, então a gente traz aí para esclarecimento, né, de todos.
E vamos para os nossos infográficos. Nós temos todos esses infográficos que foram feitos, não vou apresentar apenas 2. Pode colocar. Um painel que nós fizemos por país, considerando os principais, ou seja, indicadores do setor elétrico do país em si, né? E com gráficos dinâmicos, etc. Nesse botão que ele abriu aqui, nós temos 9 países selecionados que foram objeto desse trabalho, então estamos trazendo essas informações a cada um. O izinho que aparece em todos os infográficos é referente à metodologia de cálculo do indicador e à fonte, que é onde nós coletamos os dados, né? E um importantíssimo sobre concentração do mercado, assunto também em pauta, em que nós fizemos Brasil e experiências europeias. E dentro do Brasil, ou seja, nós calculamos 2 indicadores importantes de concentração, o HHI, que é o Herfindahl-Richman, né, o usual, e também o CR, por concentração. Fizemos, no caso brasileiro, dos 3 segmentos de geração, de distribuição e o de comercialização, o que já foi bem indicado aqui, né, na palestras aí, ou seja, realmente da baixa concentração que nós temos no mercado. E esse gráfico aqui mostra, é interessante mostrar a relação do HHI com o número de unidades consumidoras que nós temos, isso é base de fevereiro agora de 2025. Mais um link que nós temos é dos informativos. Isso é a busca em jornais ou sites para trazer assuntos também importantíssimos aí para o setor. Nós trazemos, já temos desde agosto do ano passado até agora. E, finalmente, temos a última página, que é o Quem Somos, em que tem o professor fazer uma apresentação do projeto e a equipe que está, ou seja, trabalhando, dos consultores que estão trabalhando nesse projeto. Bom, acabei 16 em ponto. Muito obrigada a todos. Espero que vocês visitem o nosso site. Está muito bonito e que sirva de bastante, né, consulta para todos. Obrigadíssima. Poxa, professora Tereza, obrigado. Eu já estou sem voz aqui. Pois eu esgotei a minha reserva de voz. Mas eu queria agradecer. Não, o site está aberto agora, a gente vai uma divulgação maior a ele, mas, obviamente, a gente quer receber contribuições para aprimorar o site, acima de tudo. Tá? Queria agradecer a participação de todos. Foi um evento com uma qualidade ímpar, num tema muito estratégico para o setor elétrico brasileiro, e que certamente esse evento de hoje vai contribuir, mais uma contribuição do GESEL para esse processo, né? Na medida que o GESEL é um think tank acadêmico que procura, acima de tudo, né, criar esse espaço, né, para discussão e análise desses pontos tão estratégicos. Obrigado a vocês. Eu agora vou cacarejar com água quente aqui a minha garganta. Obrigada a todos, viu? Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado, um abraço. Obrigado. Tchau, um abraço. Abraço, Daniel. Abraço. Muito Henrique, obrigado. envia para a gente a sua apresentação, por favor, tá bem? Pode deixar. Envio logo Muito em seguida. obrigada, Henrique. viu, Henrique? Valeu. Muito obrigado, Henrique. Valeu, Tchau, pessoal. Isaac. Obrigado aí. Tchau para vocês.